Abra sua Bíblia comigo no Salmo 51, por favor. Vamos compartilhar um pouquinho aqui da palavra. No Salmo 51. Deixa eu te falar uma coisa. Nós temos duas opções. Nós temos duas decisões que a gente pode tomar. Diante de tudo que Deus fez em nós, e a principal coisa que Deus fez na minha e na sua vida, foi nos salvar em Cristo, amém? A salvação precisa ser hoje o ponto mais forte da nossa vida. Por quê? Porque a salvação foi exatamente o Senhor nos tirando da morte e nos dando vida. Só que não é uma vida simples, é uma vida em abundância. E o que é em abundância? Eu vou ter mais vida do que o outro aqui nessa terra. Não. A vida em abundância é porque a abundância tem a ver com a eternidade. Ok? Então, quando nós temos uma vida em abundância, porque a vida debaixo dos céus, Deus deu para todos. Posso ouvir um amém? Para todos. Inclusive, Ele falou, olha, há um propósito para cada um de vocês debaixo dos céus. Não definiu se era crente, se não era não crente, se era... Não. Para cada um daqueles que entendem que existe um Deus que é soberano, que cuida de todas as coisas, que deu todas as coisas. Esse Deus, Ele tem um propósito para mim e para você debaixo dos céus. Isso quer dizer, na dimensão chamada Terra, planeta Terra. Então nós estamos aqui, e aqui existe um propósito para mim e para você. Mas quando eu vou para Cristo, eu vou porque eu entendo que eu estava morto nos meus pecados, nos meus delitos. E agora eu vou para Cristo, eu tomo uma decisão com Cristo, porque Ele veio para me salvar. Ele veio para me resgatar. E agora em Cristo eu estou resgatado. Nós cantamos aqui que eu fui resgatado pelo amor, não é verdade? Eu fui resgatado. Esse amor é o amor de Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Ele fez um gesto de amor, um ato de amor poderosíssimo, que foi entregar Jesus por mim e por você. E quando Jesus entrou, Ele transformou a nossa vida, as coisas velhas já passaram, Ele fez tudo novo. Ele pode construir tudo novo. O mundo e o pecado, o qual está inserido no mundo, e o qual nós viemos dele, e ainda somos pecadores, mas fugimos dele agora. Não queremos mais pecar, queremos estar longe do pecado, mas a essência do pecado ainda tenta nos puxar de volta. Esse pecado e esse mundo, esse sistema, ele agrediu a gente, ele machucou a gente. Ele trouxe feridas sobre a gente. Ele tornou o coração de muitos amargo. E tornou o coração de muitos, além de amargo, endurecido. Por isso que a Bíblia diz que Deus transforma o coração de pedra em carne. Interessante porque esse coração de carne simboliza exatamente o coração que consegue ter sentimentos. E sentimentos que te levam a quebrantamento. Porque o coração de pedra se fecha. Quando você semeia uma semente no meio da rocha, no meio das pedras, o que acontece? A semente morre. Mas se a semente morrer, vai dar vida. Não é verdade? Só que as pedras sufocam a semente. Sufocam e ela morre. Após ela ter vida, ela morre. Então, se você está com o seu coração de pedra, você recebe a palavra entra no seu coração, mas a pedra não permite que ela gere um fruto. Aí, aquela semente que bateu na terra, porque tem terra lá no meio da rocha lá, tem uma terrinha lá, e aí caiu a semente, morreu. Quando ela tenta crescer, a pedra sufoca ela, a pedra mata ela, e ela morre. Então, uma pessoa com coração endurecido, com coração amargurado, com coração triste, essa pessoa não consegue quebrantar. Mas a proposta de Cristo foi transformar o nosso coração num coração, tirar um coração de pedra e transformar para um coração que tenha um sentimento que te leva ao quebrantamento. Amém? Um coração que tenha sentimentos, que receba do Senhor e que te leve a um quebrantamento.
Porque não basta só ter um coração de carne. Às vezes eu tenho um coração de sentimentos, que recebe a palavra, que vem e eu falo, que palavra boa, que coisa maravilhosa. Mas daqui a pouco, qualquer coisinha vem e rouba de mim aquele sentimento, aquela possível caminhada para o quebrantamento. E quando eu vejo, está endurecido de novo. A proposta de Deus é transformar o meu coração de pedra num coração quebrantado. Agora, eu vou te falar uma coisa. Você tem duas opções. Você tem a opção de ter um coração quebrantado, ou você tem a opção de ter um coração de pedra. O maior prejudicado disso tudo, de fato, somos nós que decidimos pelo errado, pelo coração de pedra, que não permite que a semente seja germinada, que ela gere frutos dentro de nós. A ideia é que nós tenhamos um coração quebrantado. Amém, queridos? Um coração que tenha sentimentos que gerem um quebrantamento, que me leve a um quebrantamento. E tudo que Deus quer de nós é um coração quebrantado. O Salmo 51 é a resposta do coração de um homem que pecou, que endureceu seu coração, e que pecou, endureceu seu coração, e pecou de novo, porque o coração agora já estava endurecido também. Pecou porque não vigiou, porque estava no lugar errado, porque fez o que não deveria fazer, porque estava onde não deveria estar. Pecou, o coração endureceu, e aí, como agora o coração está endurecido, agora eu não consigo quebrantar, aí eu pego e continuo pecando. Mas aqui, no Salmo 51, Davi, ele expõe o coração dele agora, porque ele é confrontado por um profeta, Natã, que vai até ele, conta uma historinha para ele, faz uma parábola para ele, e ele ouve aquela parábola, e quando ele termina aquela parábola, o que acontece com Davi? O que Davi fala? Você lembra? Davi fala assim, olha, se for eu mato esse cara, eu mato esse sujeito, ele merece a morte. E aí o profeta tem que virar para ele e falar, és tu. E agora, o que faz? É sério demais isso, é sério demais. Mas aqui tem uma resposta de um coração de um homem, preste bem atenção no que eu estou te falando. Aqui tem a resposta de um coração de um homem que estava endurecido e que permitiu, por causa de uma palavra de Deus, por causa da profecia, por causa da palavra do profeta, o coração dele quebrantou. E quando o coração dele quebrantou, ele deu uma resposta. Então, um coração quebrantado dá uma resposta. Cuidado, deixa eu te falar uma coisa. Cuidado, porque nós temos respostas. Nós temos muitas respostas. Inclusive, muitas vezes nós não queremos ficar sem dar respostas. Muitas vezes eu não abro mão de sair do lugar sem dar uma resposta. Deixa eu te dar uma dica. Nem sempre você vai precisar dar uma resposta. Nem sempre. Tenha sabedoria de... E muitas vezes, calar. E deixar que o Senhor faça no tempo dele, na hora dele, da maneira dele. Posso ouvir um amém? Um coração quebrantado, preste atenção nisso, dá um tipo de resposta. Um coração endurecido dá outro tipo de resposta. Ok? Não tem como, é assim que funciona. Um coração quebrantado dá um tipo de resposta. Um coração endurecido dá outro tipo de resposta. Como? Você não precisa nem de falar. O teu semblante mostra, as tuas atitudes mostram, e todas as tuas atitudes, sejam elas em todo tipo de sentido que você tem, mostra a tua resposta. E aí Davi dá uma resposta. Diante de um coração quebrantado agora, ele dá uma resposta. Vamos lá, a resposta de Davi? Salmo 51. Eu vou ler até o verso 10. Diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Então tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor.
como você tem um amor grande, tem misericórdia de mim. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Verso 2: lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Amém? Ele diz assim: faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. Ele provou a tristeza por causa do pecado. O pecado endureceu seu coração e trouxe tristeza. O pecado traz amargura e traz tristeza. Mas Deus restaura e traz nova sobre você uma alegria incontestável. É o que ele está pedindo, e ele sabe que Deus pode fazer isso. E ele continua: e os ossos que esmagaste exultarão. Ele sabia também que o pecado trazia dor nos seus ossos, doença sobre o seu corpo. E apaga da minha vida, Senhor, todas as minhas iniquidades. Fale assim comigo: minhas. Davi tinha consciência de que as iniquidades eram dele, não era do outro. Ele sabia que a culpa era dele. Ele sabia que o pecado ele tinha cometido. Ele não apontava para ninguém, ele não acusava ninguém, ele não maltratava ninguém. Ele tinha consciência de que o pecado era dele. E ele fala: apaga todas as minhas iniquidades. Agora olha o que ele fala no verso 10. Cria. Eu fico impressionado com isso. Cria, no sentido de criar. Mas tinha ali, já tinha um coração. Era um homem segundo o coração de Deus. Era um homem que Deus ungiu. Mas ele fala: cria em mim um coração puro. Se ele pede para criar um coração puro, é porque nesse coração tinha o quê? Sujeira. Entendeu? Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, inabalável. Sai o coração sujo, vem o coração quebrantado, e o que acontece agora? O Espírito do Senhor me renova. E gera em mim o que agora? Um coração estável. Ó, numa linha só, numa direção só, numa intensidade só. Não olha para a direita nem para a esquerda, não retrocede. Em alguns momentos diminui a aceleração, porque não dá para acelerar muito. Mas agora, ele fez agora uma oração, ele deu uma resposta. Por quê? Porque ele permitiu que o coração dele fosse transformado. O coração dele agora já não estava mais o coração endurecido. Ele permitiu que Deus entrasse. E Deus entrou. E o que Deus fez? Deus foi lá e mudou o coração de Davi. E aí Davi dá uma resposta. E qual a resposta que ele dá? A resposta que ele dá agora é fundamentada em cima de um coração quebrantado.
Mas qual a resposta que Davi deu quando Natã contou para ele assim? Olha, contou uma historinha e falou, e no final da historinha, Davi falou assim: mata esse cara. Coração duro. Porque Deus não quer matar ninguém. Você imagina eu dando uma resposta dessa para o profeta traz para mim uma situação dessa, e de repente eu viro e falo: mata esse cara, profeta, mata esse cara. Ele está arrasando, olha só, mata esses governantes, porque eles estão acabando com o Brasil. Joga uma bomba lá, mata eles. Esse é um coração duro. Esse é um coração do crente duro. O crente que está com o coração duro. Crente em Cristo não pode dar uma resposta dessa. Quando você ouvir alguma coisa concernente ao nosso país, mais uma desgraça, mais uma notícia ruim, dobra teu joelho e vai orar por esse povo. Vai orar por eles. Sabe por quê? Porque por trás de um político corrupto tem gente. Tem gente que a gente tem que amar porque Deus ama. E de repente Davi, um homem de Deus, vira para o profeta e fala: mata esse cara. Aí o profeta vira para ele e fala: então pode ir, porque é você mesmo. Davi deu uma resposta em cima agora de um coração quebrantado, e a resposta foi diferente. E agora Davi olha para ele e começa a dizer: Senhor, eu tenho pecado. Senhor, eu transgredi. Senhor, o meu coração está impuro. Senhor, limpa o meu coração. Não do meu irmão, não do meu vizinho, não daquele ou daquele ou daquele. Limpa o meu, Senhor. Senhor, eu estou olhando para mim agora. Eu amo as pessoas em volta, eu quero o bem delas, eu já até fiquei com raiva delas, mas agora eu entendo, Senhor, para que eu tenha um coração quebrantado, eu preciso olhar para mim e deixar que a minha vida seja transformada. É isso que está precisando. É isso que vai fazer a diferença. Sabe quando que a igreja vai fazer a diferença? Quando a igreja olhar para ela e pedir ao Senhor: quebranta o meu coração e muda o meu coração, tira a transgressão do meu coração, limpa o meu coração. Eu não quero ficar aqui julgando o outro, eu não quero aqui ficar falando mal do outro, eu não quero aqui apontar para o outro, eu quero olhar para mim e ver se há algum caminho mau, porque se tiver alguma sujeirinha, tira, Senhor, limpa meu coração e cria em mim um coração novo, puro, estável. Você sabe que quando nós tivemos aquele tempo aqui de ministração, Deus falou muito claramente ao meu coração. Nós ainda não conseguimos ter a segurança que precisamos ter de cantar que estamos nos braços do Senhor. Queridos, em qualquer situação que mude um pouquinho a nossa estabilidade, nós ficamos meio que apavorados, nós buscamos recursos em todos os lugares, menos no Senhor. Qual foi o recurso que Davi buscou quando o profeta revelou para ele aquela história? Mata. Ele não falou para o profeta: vamos orar por essa pessoa, vamos procurar essa pessoa e conversar com ela, e ver como está o coração dela, por que ela fez isso, o que deu nela, ela era uma pessoa tão boa, mas por que ela está assim agora? Não, a nossa reação, e muitas vezes nós, como igreja, nós fazemos o seguinte: mata. E sabe o que acontece? O outro morre. Resposta de Davi. E a minha pergunta é: qual a resposta que você tem dado hoje? Nós estamos buscando alegria e cuidado. Nós estamos entrando na estação do evangelismo. Nós vamos precisar dar uma resposta para essa sociedade. Amém? Nós vamos precisar ser a igreja. E a igreja não é para dentro, a igreja é para fora. A igreja é para fora. Nós é que tornamos ela para dentro, mas ela é para fora.
Nós não estamos deixando de fazer isso. Graças a Deus, como igreja, nós estamos fazendo isso. Mas isso precisa ser numa só unidade, num só amor, num só espírito. Todos nós precisamos olhar e ver o que precisamos fazer dentro desse contexto de sermos igreja e podermos evangelizar, levar o evangelho, as boas novas para aquele que precisa receber essa palavra de vida. Mas se eu estou com meu coração endurecido, o que eu vou querer é que o pecador que está dentro da perspectiva do pecado, que eu vejo, que ele morra e que eu continue intocável. Não vai ser assim. Se nós não sairmos como igreja, Jesus vai botar a gente para fora. Porque a igreja dele é para fora, não é para dentro. Amém? É um discurso duro, mas é verdade. É dessa forma. Quando a igreja explodiu, ela foi para fora, ela não foi para dentro. Mas isso não começa com a gente fazendo movimentos. Não, movimentos são legais, são interessantes, mas não começa com a gente fazendo movimentos. Isso começa com um coração transformado. Eu acredito que uma das coisas que fortaleceu para que Davi hoje fosse para nós o homem segundo o coração de Deus, um dos momentos fortes foi esse aqui. Foi quando ele, diante dele mesmo e diante dos seus, ele pôde se rasgar, ele pôde vestir panos de saco, ele pôde se humilhar, ele pôde quebrantar o seu coração e dar uma resposta diferente do que ele estava vindo dando. Nós, como igreja, podemos dar uma resposta poderosa para essa sociedade. Amém? Nós, como igreja, temos uma coisa chamada oração, que a Bíblia diz que quebra jugo, despedaça jugo, pá, estoura tudo, arrebenta tudo. Sabe aquela máquina que fura túnel? A oração é mais poderosa que ela. E sabe o que acontece? Não custa nada, aquela máquina custa muito dinheiro. Você pode orar à vontade, que não custa nada para você. E o jugo vai sendo quebrado, vai sendo despedaçado. Ele é aquela coisa que segura o boi, que prende o boi, que despedaça. E a pessoa fica livre. Eu quero compartilhar um outro texto com você que está em João capítulo 8. E por que eu vou compartilhar esse texto aqui com você? Porque eu quero te mostrar algo aqui que eu fiquei bastante impressionado esses 3 semanas para trás, ou 2 semanas para trás, que Deus começou a ministrar essa palavra aqui ao meu coração. E só no Espírito mesmo, queridos, para eu fazer um paralelo com esse texto aqui de João. Porque ali eu tenho um coração quebrantado de Davi. Ok? Um coração quebrantado de um homem que passou por uma dificuldade e que Deus alcançou o coração dele, que ele entendeu, a palavra de Deus alcançou o coração dele. Queridos, o que transforma a gente é a palavra de Deus. Amém? Não deixe de acessar a palavra de Deus. Não deixe de buscar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que traz conforto para o teu coração. É ela que te liberta. É ela que te salva. É ela que te resgata. Olha só, deixa eu te falar uma coisa. Não deixa ser mais um dia. Não deixa ser mais um dia de culto. Não deixa ser mais um jantar na sua casa. Não deixa ser mais uma noite de sono. Não deixa. Transforma esses ambientes em ambientes da glória de Deus. Sabe? E se isso não está acontecendo, busque o Senhor e fale: Senhor, por que não está acontecendo o quebrantamento? Por que na hora que eu vou sentar e vou jantar e vou começar a orar e há um quebrantamento, por que não está acontecendo? Por que é só mais uma oração de agradecimento pelo alimento? Nós podemos tornar a nossa vida bastante religiosa, bem regradinha, fazer toda aquela rotina, não tem problema, nós vamos fazer. Nós só não vamos ter mais do que isso. Porque o dia que você deixar de fazer essa regra, vai vir um peso sobre você. E a vida com Deus não é assim. A vida com Deus, o jugo é quebrado. Você pode não fazer nada, mas se Deus olhar para o teu coração e ver um coração quebrantado, é ali que Ele quer estar.
Ele não quer estar em atos religiosos seus. Não quer. Entenda isso. Por isso você não pode estar engessado. Por isso você não pode estar obstruído. Você não pode estar amargurado, triste, rancoroso. Não. Deixa o Senhor trazer a alegria dele sobre a sua vida, porque a alegria dá para você, ó. A pessoa amargurada, ela fica assim, ó. Ela fica assim, ela fica fechada. A pessoa alegre, ela abre, ela levanta a mão, ela expressa alguma coisa diferente. Amém? A Bíblia diz que o povo entrava no templo cantando, pulando, tocando e exaltando o Senhor. Eu lembro que o pastor André contou uma experiência lá da África, agora de julho, que um povo lá de uma tribo estava esperando eles, e o povo chegou, acho que pela manhã, assim, para poder recebê-los. E eles só chegaram não sei quantas horas depois, e aquele povo ficou na beira da estrada, pulando, cantando, esperando eles chegarem. É isso que traz vida para a gente. Não é amargura, não é semblante fechado, não é questionamento, não é um monte. Queridos, a vida passa rápido. Posso ouvir um amém? Nós ficamos velhos rápido, nós vamos morrer, nós vamos para a sepultura, o bicho vai comer a carne toda. E aí eu fico vendo, às vezes, pessoas, sabe? Pessoas amarguradas, pessoas que só vivem de rosto fechado, reclamando, murmurando. Nós não podemos ser assim. Eu posso ouvir um amém? Nós temos problemas? Temos. Passamos por tribulações? Passamos por dificuldades? Passamos. Mas a alegria do Senhor, opa, se ela é a nossa força... Deus falou para Josué assim, Deus mandou Josué ir orar, mandou ele ser forte, ele sabia que ele tinha que orar, mas mandou ele ser forte e corajoso. Se a alegria do Senhor é a minha força, então eu preciso de alegria para ser forte. Glória a Deus. Esse texto aqui diz assim, ó, verso 1, Jesus, porém, capítulo 8 de João, verso 1, Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele assentou-se para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos, bem envergonhada, e disseram a Jesus, mestre, chamaram Jesus de mestre. Isso quer dizer, Jesus era mestre igual a eles. Esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse, se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra nessa mulher. Ela está aí, ó, pode tacar a pedra. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Com certeza Jesus, ao inclinar de novo, ele tirou a visão de tudo de novo e olhou para o chão e continuou escrevendo. Perdeu a visão de tudo. E aí, verso 9. Só que os que ouviram foram saindo, um de cada vez, foram indo embora, começando pelos mais velhos. Deixa eu te fazer uma pergunta, quem é que foi embora? Quem comandava aquela turma? Os mestres e os fariseus. Eram os cabeças, eles estavam ali, eles eram a igreja. Eles eram a igreja. Jesus veio para os seus, e os seus não. Eles eram a igreja. E aí, continuando, Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele, a pecadora, e a igreja foi embora, e a pecadora ficou com Jesus. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe, mulher, onde estão eles? Eles quem? Não, a igreja. Porque agora eles são a igreja.
eles foram embora. Jesus perguntou assim: igreja, vocês têm pecado? Porque se vocês não tiverem, pode tacar a pedra no pecador. A igreja olhou e falou: temos pecado. Não foi essa a resposta dos mestres e dos fariseus? Eles não deram essa resposta? Por que eles deram essa resposta? Porque eles viraram as costas e foram embora. A resposta deles, dos mestres, dos fariseus, daqueles que conduziam a lei, daqueles que falavam em nome do Senhor, daqueles que levantavam a bandeira do Senhor, deram uma resposta: nós somos pecadores, por isso não podemos tacar pedra nessa mulher. Essa mulher é pecadora tanto quanto nós. Glória a Deus por isso, porque a igreja reconheceu o seu pecado. Não é isso que está aqui, gente? É isso que está aqui. Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. Olha, nós temos duas opções: ou ficar com o coração duro, ou quebrantar o nosso coração. Essa história aqui me fez ver algo aqui dentro que me impressionou, queridos. Até agora, tudo que eu falei para você está certinho aqui, exatamente do jeito que está aqui. Uma mulher em pecado foi encontrada em ato de adultério, pecado. O que ela merecia? Apedrejamento. Morrer, apedrejada. Pegaram ela, quem pegou ela? Os fariseus e os mestres. Pegaram ela e levaram diante de quem? E eles chamaram Jesus de quê? Mestre, você é igual a gente, tá? Você é igual a gente. O que você vai fazer agora? E eles fizeram isso para mostrar para Jesus que Jesus era igual a eles, mas o que Jesus ia fazer? Porque Jesus estava falando que ele era o Messias, e não o mestre igual a eles. Quem é esse que está vindo para estar acima da igreja que somos nós? Quem é esse que está dizendo que está acima de nós que somos a igreja, que somos aqueles que estabelecemos essa igreja, que respeitamos essa lei, que seguimos todos os princípios e valores dessa lei? Quem é esse? Então, para não desigualar o mestre, e aí o mestre respondeu. Ele levantou a cabeça e de uma forma bem tranquila, ele falou: tudo bem, a lei está aí, mas se alguém aqui, dentre todos vocês, não tiver pecado, opa, calma aí, agora já muda. E aí cada um começou a fazer o quê? Cada um começou a sondar os seus corações. Cada um começou a olhar para dentro de si. Glória a Deus, aleluia. Porque esse precisa ser o mistério da vida daquele que precisa se arrepender. Ele precisa olhar para dentro dele e ver: há em mim algum caminho mal? Diante da resposta que está sendo dada, Jesus estava dando uma resposta e dizendo: se tiver pecador aqui, não tem jeito. Agora, se não tiver, pode tacar a pedra e matá-la, que eu vou ficar olhando. A Bíblia diz aqui que quando Jesus levantou a cabeça, todos já tinham ido embora, e só estava diante dele quem? A genuína pecadora. A mulher ficou de frente para Jesus. A mulher ficou, e eu quero só confirmar o que está aqui, ilustrar que essa mulher ficou ali, e ela ficou olhando para Jesus, e ela ficou ouvindo de Jesus o que Jesus tinha mais para falar para ela, porque ela era uma pecadora, ela sabia disso, ela ia morrer, mas aqueles que também pecavam, agora viraram as costas para Jesus e foram embora, e a mulher ficou, e ela olhou para Jesus, e Jesus olhou para ela, e falou para ela: olha, pegue suas coisas, faça aí o que você tiver que fazer aqui agora e saia.
vai embora. Só faz uma coisa: não continue nessa prática. Eu pergunto para você, essa mulher ouviu Jesus, sim ou não? Claro que ouviu. Essa mulher, ela deu uma resposta aqui, dentro do texto aqui, de que ela não iria mais pecar. Não, ela não deu uma resposta. A última palavra foi de Jesus. Agora, vá e abandone sua vida de... E ela foi. Essa mulher teve a sua vida transformada? O que você acha? De 1 a 10, eu acho 10. Ela teve a sua vida transformada. E a igreja? Que foi embora. E a igreja que virou as costas para Jesus? A igreja representada pelos mestres e pelos fariseus, eles eram pecadores, sim ou não? Mas eles ficaram? Eles foram embora. Eles não receberam a palavra de Jesus. E eles viraram as costas e foram embora. E aí a gente já não sabe mais se todos ali, de fato, tiveram um entendimento, pararam para pensar, porque naquele momento o orgulho foi maior. Naquele momento, o coração endurecido foi maior. Porque tomar a decisão somente de entender que eu sou pecador não basta. Eu preciso agora voltar para Jesus e falar para Ele: Messias, e não mais mestre, o que eu preciso fazer para ter a minha vida transformada agora? Porque eu não quero mais ser pecador. Vocês percebem a diferença de Davi para os fariseus e os mestres? A minha pergunta é: como está o meu coração? Porque diante de Jesus eu vou precisar dar uma resposta. Se meu coração estiver endurecido, eu vou ouvir o discurso de Jesus até aonde eu quero. E depois eu vou embora. E vou continuar na minha prática de pecado. Se eu não voltar os meus olhos para Jesus, e pelo menos com os meus olhos mostrar para Jesus, eu quero ter a minha vida transformada, eu vou continuar virando as costas para Jesus e na prática do pecado. Eu só fiz esse paralelo para mostrar para você um coração quebrantado e um coração de que não quis tudo que Jesus tinha. Como está o nosso coração hoje? Eu escrevi uma coisa aqui e vou ler para você. Se eu perder o entendimento do amor de Deus, eu até falo no nome dEle, mas eu não quero Deus. Aqueles homens preferiram a lei do que Jesus. A lei era mais lucrativa para eles. A lei não condenava eles, porque ninguém tinha pego eles em ato de adultério. Ninguém pegou. Então, é fácil agora, já que ninguém me pegou, eu viro minhas costas e vou embora, porque eu sou um pecador diferente. Eu sou um pecador que ninguém me viu pecar. Eu sou um pecador que eu peco e continuo pecando, enquanto ninguém me vê. O mundo espera uma igreja santa, não com a auréola na cabeça, mas uma igreja que se arrepende e que volta para Jesus chorando, buscando um coração que tem sentimentos que leva para o caminho do quebrantamento. É isso que o mundo espera da igreja. Apesar do mundo cobrar de nós santidade, no fundo, o que eles querem é que eu e você sejamos santos, mas não é santo com uma auréola na cabeça, é santo que é separado, que faz diferença, que na hora que a coisa aperta, dobra o joelho, chora, quebranta e muda o coração, levanta a cabeça e sem culpa vai adiante para salvar o perdido.
Essa é a igreja que Jesus quer. Que somos nós, que temos a oportunidade de ter o coração quebrantado. Eu quero ler mais 2 textos com você para encerrar. Levítico capítulo 6, verso 8. Aqui há um símbolo de algo muito maior que nós temos hoje nas nossas vidas por causa da vida de Jesus. Levítico capítulo 8. Vamos ler aqui. O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e aos seus filhos. Esta é a regulamentação acerca do holocausto. 2 pontos. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo, retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento a um lugar cerimonialmente puro. Era o trabalho do sacerdote. Pode passar. Mas no verso 12 diz assim: mantenha-se aceso o fogo no altar. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Fale comigo. Não deve ser apagado. Nunca. Nunca. O fogo de Deus tem que estar aceso na sua vida continuamente, porque é esse fogo que vai fazer você ser diferente. No mundo, o qual as pessoas estão trabalhando em cima de algo que traz morte, você vai chegar e vai trazer vida. Porque há em você um fogo contínuo. Mas isso foi lá para a época do holocausto. Moisés, lei, os fariseus, os mestres. Tá bom então. Então Jesus veio, morreu por nós. E em determinado momento ele reuniu os discípulos e falou: fiquem em Jerusalém, porque vai acontecer algo sobrenatural, porque eu vou para o Pai. E vou para o Pai e vou deixar sobre vocês aí o meu Espírito. O Espírito do Senhor ficará sobre vocês. Mas se reúnam, fiquem lá, na rua Doc Lobo 285. Estejam lá reunidos. Você crê nisso? O fogo não foi só para aqueles dias. O Pentecostes não foi só para aqueles dias. Ele é o que mantém o fogo aceso hoje. E Atos capítulo 2 se cumpriu, está lá escrito, olha só. Então, se você questiona o Antigo Testamento e era para aquela época, Atos capítulo 2, chegando o dia de Pentecoste, estavam todos o quê? Reunidos num só lugar, aqui. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual vão assentados. Da maneira que vocês estão, da maneira que nós estamos. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um de vocês. Todos, fale comigo, todos. Fale mais forte, todos. E aí a gente às vezes quer se excluir, às vezes a gente quer estar fora, porque às vezes a gente acha que é menor, que a gente não tem condições, que o evangelizar é para o próximo, é para o outro, é para os líderes do evangelismo, é só para quem vai para missões na África, ou ali, ou aqui, ou lá. Mas o Espírito Santo veio sobre todos, e todos ficaram cheios dele. E um dos sinais para provar que você é cheio do Espírito Santo, foram as línguas diferentes, que capacitava cada um conforme, que vinha sobre cada um conforme a capacidade que eles recebiam. E aí aconteceu algo sobrenatural. Então Pedro, no verso 14, que foi cheio do Espírito Santo, levantou-se com os 11, em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda não são 9 horas da manhã, pode seguir. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel.
Vai passando. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Você recebe isso? Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será? Aleluia. Israelitas, ouçam estas palavras. Israelitas, ouçam estas palavras. Israelitas, aqueles que estavam debaixo da lei. Jesus de Nazaré, israelitas, foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhe foi entregue por propósito, determinado em pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus, aleluia, o ressuscitou dos mortos. E acabou com todo o questionamento dos israelitas. Rompendo os laços da morte, ele venceu a morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi. Lá atrás, eu sempre via o Senhor diante de mim, porque Ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso, o meu coração está alegre, o meu coração está alegre, e a minha língua exulta, o meu corpo também repousará em esperança. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra de decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida, e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza, que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Quem? Jesus, descendente de Davi. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Aleluia. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Posso ouvir um amém? Nós somos testemunhas de Jesus e precisamos falar para uma sociedade que morre, que desfalece, que está em decomposição. Agora, se o nosso coração estiver endurecido, nós vamos ter que ter mais um culto, e mais um culto, e mais um culto, e mais um culto, enquanto muitos morrem, muitos perecem. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, os seus corações ficaram aflitos, quebrantados. E eles perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmão, que faremos? Pedro respondeu: qual é o segredo para eu ser batizado? Qual é o segredo para eu ser cheio do Espírito Santo? Qual é o segredo para eu ser a igreja de Cristo? Qual é o segredo para eu ser testemunha de Jesus aonde eu for? Arrependa-se. Arrependa-se. Seja quebrantado. E você dará uma resposta poderosa àqueles que precisam de Jesus. Porque Pedro deu aos judeus, aos israelitas, aos inimigos da igreja, aos inimigos de Cristo, ele deu uma resposta: Ele é Senhor, Ele venceu a morte. E quando ele deu a resposta, o coração quebrantou. E quando o coração quebranta, nós damos uma outra resposta. Qual é? Pedro respondeu a resposta, a pergunta deles,
a resposta do coração deles, que virou uma pergunta. E Pedro responde: arrependam-se.